Ele não foi destruído por um torpedo inimigo. Não afundou em combate. Não foi derrotado por uma frota adversária. Ainda assim, poucos navios da Guerra Fria foram tão letais para seus próprios homens quanto o K-19. Esta é a história real de um submarino nuclear soviético que se tornou sinônimo de medo, silêncio e morte, e de um desastre tão grave que a União Soviética fez de tudo para apagá-lo da história. No final da década de 1950, o mundo estava dividido em dois blocos armados até os dentes. Estados Unidos e União Soviética disputavam não apenas territórios, mas prestígio tecnológico. Quem tivesse o melhor míssil, o avião mais rápido, o submarino mais avançado. E, acima de tudo, quem conseguisse levar armas nucleares para mais perto do inimigo sem ser detectado. Foi nesse contexto que nasceu o K-19. Ele fazia parte da primeira geração de submarinos nucleares soviéticos armados com mísseis balísticos. O objetivo era claro: criar uma resposta direta aos submarinos americanos, capazes de lançar ataques nucleares a partir do oceano. O K-19 deveria ser símbolo de poder, modernidade e paridade estratégica. Mas, desde o início, algo estava errado. A construção foi apressada por pressão política. Prazos eram irreais. Testes foram encurtados. Defeitos conhecidos foram ignorados. Engenheiros alertaram. Técnicos reclamaram. Mas, em um sistema onde admitir falhas era visto como fraqueza ideológica, seguir em frente era a única opção aceitável. O submarino entrou em serviço carregando não apenas um reator nuclear, mas uma soma de erros acumulados. Entre os próprios marinheiros, o K-19 rapidamente ganhou uma reputação sombria. Pequenos acidentes começaram a se acumular. Vazamentos. Falhas elétricas. Incêndios. Nada disso era divulgado. Tudo era tratado internamente, abafado, normalizado. A tripulação entendia o recado. Problemas existiam, mas não podiam existir oficialmente. Em julho de 1961, durante uma patrulha no Atlântico Norte, essa cadeia de negligência atingiu o ponto sem retorno. O sistema de resfriamento do reator falhou. Não foi uma pane simples. Foi uma falha crítica, total. Sem resfriamento, o núcleo do reator começava a superaquecer. Em um submarino nuclear, isso significava apenas uma coisa: derretimento do núcleo, liberação massiva de radiação, possivelmente, uma explosão nuclear em pleno oceano, perto de rotas marítimas e de forças da OTAN. Não havia manual para aquilo. Não havia procedimento oficial. E, acima de tudo, não havia como pedir ajuda. O K-19 estava sozinho. E sua tripulação sabia que, se falhassem, poderiam provocar um desastre nuclear internacional. O que aconteceu a seguir foi uma sucessão de decisões humanas extremas. Marinheiros enviados para áreas altamente irradiadas sabendo que não voltariam. Oficiais tentando improvisar sistemas inexistentes. Homens escolhendo conscientemente sacrificar o próprio corpo para salvar o navio, o oceano, e talvez o mundo. Eles conseguiram evitar o pior. Mas o preço foi devastador. O K-19 não explodiu. Mas matou seus próprios homens, lentamente, de forma invisível, por radiação. E a União Soviética fez tudo o que pôde para esconder isso. Certidões de óbito falsas. Silêncio imposto às famílias. Tripulantes sobreviventes proibidos de falar por décadas. Um desastre tratado como segredo de Estado. Ao longo desta narrativa, vamos acompanhar como o K-19 foi construído às pressas e por quê. O que realmente aconteceu no acidente nuclear de 1961. Quem foram os homens que entraram no compartimento do reator sabendo que iriam morrer? Como a URSS abafou o desastre por anos? E por que o K-19 ficou conhecido como David Omaker? Esta não é uma história de ficção. Não é propaganda. Não é exagero. É a história real de um submarino nuclear que revelou o custo humano da corrida armamentista, e de homens que pagaram com a própria vida por erros que nunca puderam denunciar. É a partir dessa patrulha silenciosa no Atlântico Norte que seguimos agora. Quando o alarme soou no K-19, não houve pânico imediato. Houve silêncio, aquele tipo de silêncio pesado que só existe quando homens treinados entendem, ao mesmo tempo, a gravidade do que acabou de acontecer. Os indicadores mostravam o impensável: o sistema de resfriamento do reator havia falhado completamente. A temperatura subia rápido demais. Sem circulação de água, o núcleo começava a se aproximar de níveis críticos. Em terra, isso já seria uma emergência extrema. Em um submarino, a centenas de metros abaixo da superfície, era uma sentença. O problema era ainda pior.
não existia sistema de resfriamento de emergência naquele modelo. Ele simplesmente não havia sido instalado. O projeto fora apressado, atalhos foram tomados, e agora a conta chegava de forma brutal. Os oficiais compreenderam o cenário em minutos. Se o reator entrasse em colapso, haveria liberação maciça de radiação. Poderia contaminar o submarino inteiro. Poderia matar toda a tripulação. E, dependendo da reação em cadeia, poderia provocar um acidente nuclear em águas internacionais, algo que, em pleno auge da Guerra Fria, poderia ser interpretado como ataque. Não havia comunicação segura com Moscou. Não havia protocolo escrito. Não havia ajuda a caminho. A única opção era improvisar. Engenheiros e oficiais começaram a desenhar, ali mesmo, um sistema de resfriamento improvisado, usando tubos, mangueiras e peças que nunca haviam sido pensadas para aquela função. Para que funcionasse, alguém precisaria entrar no compartimento do reator, uma área que já estava sendo inundada por radiação letal. Não foi uma ordem gritante. Não houve discurso. Houve apenas um entendimento silencioso do que precisava ser feito. Um grupo de marinheiros se apresentou. Eles sabiam exatamente o que aquilo significava. Não era uma missão perigosa. Era uma missão fatal. A proteção disponível era mínima. Os trajes não bloqueavam a radiação intensa. O tempo de exposição, mesmo curto, já era suficiente para causar danos irreversíveis. Ainda assim, eles entraram. Dentro do compartimento, o calor era sufocante. Instrumentos falhavam. A radiação não tinha cheiro, não fazia barulho, não dava aviso imediato. Ela apenas agredia, célula por célula. Os homens trabalharam rápido, conectando o sistema improvisado, abrindo válvulas, tentando forçar a circulação de água para o núcleo superaquecido. Eles conseguiram. O reator foi estabilizado. O derretimento foi evitado. O submarino, e talvez muito mais do que ele, foi salvo. Mas o custo começou a aparecer quase imediatamente. Os marinheiros que entraram no compartimento começaram a apresentar sintomas graves de síndrome aguda da radiação. Náuseas violentas. Queimaduras internas. Fraqueza extrema. Alguns mal conseguiram sair andando. Outros precisaram ser carregados. Nos dias seguintes, enquanto o K-19 tentava retornar lentamente à base, a tripulação convivia com algo que não podia ver, mas sentia em cada hora que passava. A radiação havia se espalhado por áreas do submarino. Muitos homens receberam doses perigosas sem sequer saber. Não houve evacuação imediata. Não houve socorro internacional. Quando o K-19 finalmente encontrou outros navios soviéticos, a prioridade não foi a saúde da tripulação, foi o silêncio. Médicos militares entraram a bordo. Registros foram controlados. Ordens foram dadas. Alguns dos homens que haviam entrado no compartimento do reator morreram poucos dias depois. Outros sobreviveram por semanas, meses, alguns por anos, carregando no corpo as consequências daquele dia. Muitos não tiveram seus nomes associados ao que fizeram. Oficialmente, o acidente não existiu. Para o mundo, nada havia acontecido. Para a tripulação, nada jamais seria igual. Quando o K-19 finalmente conseguiu se afastar da zona mais crítica e encontrar escolta soviética, muitos a bordo acreditaram, por alguns instantes, que o pior havia passado. O reator estava estabilizado. O submarino não explodira. O oceano não havia sido contaminado por um acidente nuclear visível. Mas, para os homens que haviam entrado no compartimento do reator, o pior estava apenas começando. Eles foram retirados do submarino e levados para atendimento médico-militar. Não houve imprensa. Não houve comunicados. Não houve explicações às famílias. Desde o primeiro momento, o desastre foi classificado como segredo absoluto de Estado. Os sintomas evoluíam rapidamente. Queimaduras internas se agravavam. Órgãos começavam a falhar. O sistema imunológico colapsava. Muitos dos marinheiros morreram em poucos dias, em enfermarias isoladas, sem saber exatamente o que havia acontecido com seus próprios corpos. Outros sobreviveram tempo suficiente para perceber algo ainda mais cruel. Não seriam reconhecidos oficialmente por nada do que haviam feito. As certidões de óbito, quando existiam, traziam causas vagas. Doença súbita. Complicações médicas. Nenhuma menção à radiação. Nenhuma menção a reator nuclear. Para as famílias, a morte chegava como uma notícia fria e incompleta, e acompanhada de ordens explícitas para não fazer perguntas. Dentro da lógica soviética da Guerra Fria, admitir o acidente seria admitir fraqueza tecnológica. Pior,
Seria admitir que um submarino nuclear recém-apresentado como símbolo de poder havia quase provocado um desastre catastrófico por falhas básicas de projeto. Isso era inaceitável. O silêncio foi total. Os sobreviventes receberam ordens diretas: não falar. Nem entre si. Nem com familiares. Nem anos depois. O que havia acontecido no K-19 deveria morrer com os mortos. Para o Estado, eles não eram heróis, eram testemunhas inconvenientes. E, ainda assim, a história do K-19 não terminou ali. Após reparos extensos, o submarino voltou ao serviço ativo. Isso, por si só, diz muito sobre o sistema que o produziu. Mesmo depois de um acidente nuclear grave, com mortes confirmadas por radiação, o K-19 continuou sendo utilizado. Não por confiança, mas por necessidade política. Ele representava uma classe inteira de submarinos que não podia ser considerada falha. Para as novas tripulações, quase nada era dito. Pequenos boatos circulavam. Uma reputação sombria se formava. O apelido David O'Maker não surgiu do nada. Ele refletia um medo real, construído a partir de acidentes sucessivos, incêndios posteriores e da sensação persistente de que aquele navio carregava algo errado desde o nascimento. Alguns marinheiros recusaram transferências para o K-19. Outros aceitaram sem saber da história completa. Em ambos os casos, o padrão se repetia. Problemas eram tratados internamente, abafados, normalizados. O submarino seguia navegando, e deixando marcas invisíveis em quem passava por ele. Somente décadas depois, com o fim da União Soviética, partes da verdade começaram a emergir. Sobreviventes finalmente puderam falar. Médicos confirmaram diagnósticos que antes eram negados. Registros vieram à tona. E o que se revelou foi ainda mais perturbador do que os rumores. O K-19 não foi um acidente isolado. Foi o resultado direto de pressa política, medo institucional e desprezo pelo custo humano. O que aconteceu a bordo do K-19 não foi apenas um acidente técnico. Foi o reflexo direto de uma lógica de poder que dominou a Guerra Fria, uma lógica em que a aparência de força valia mais do que a segurança dos homens encarregados de sustentá-la. Para entender por que o desastre foi escondido, é preciso entender o contexto em que o K-19 existia. No início dos anos 1960, a União Soviética ainda tentava provar que podia igualar, ou superar, os Estados Unidos no campo nuclear. Submarinos com mísseis balísticos eram a peça-chave desse equilíbrio. Admitir falhas nele significava admitir vulnerabilidade estratégica. E vulnerabilidade, naquele sistema, era inaceitável. Assim, o K-19 passou a existir em uma espécie de realidade paralela. Oficialmente, era um submarino operacional, parte da dissuasão nuclear soviética. Extraoficialmente, era um navio conhecido por acidentes, improvisos perigosos e uma tripulação que entendia, melhor do que ninguém, que servia em algo estável. Para os marinheiros que embarcavam depois de 1961, havia sempre rumores. Histórias contadas em voz baixa. Advertências indiretas. Alguns oficiais mais experientes aconselhavam cautela sem explicar o motivo. Outros simplesmente repetiam a linha oficial: problemas resolvidos. A verdade completa permanecia trancada. O resultado foi um clima psicológico permanente de tensão. Servir em um submarino nuclear já era, por si só, um exercício extremo de disciplina mental. Espaço confinado. Silêncio constante. Dependência absoluta de sistemas complexos. No K-19, isso era amplificado pela sensação de que algo podia dar errado a qualquer momento, e que, se desse, talvez ninguém jamais soubesse. Essa percepção moldou a tripulação. Os homens confiavam uns nos outros mais do que confiavam nos relatórios oficiais. Sabiam que, em caso de emergência real, seriam eles, e apenas eles, a linha final entre sobrevivência e catástrofe. Isso criava laços fortes, mas também um desgaste contínuo. Muitos veteranos relataram, anos depois, que o medo constante não vinha do inimigo, mas do próprio navio. Enquanto isso, fora do submarino, o mundo seguia sem saber. Nenhum comunicado internacional. Nenhuma investigação externa. Nenhuma responsabilização pública. O K-19 continuou navegando em patrulhas nucleares, carregando mísseis capazes de destruir cidades inteiras, enquanto os homens que haviam salvo o mundo de um desastre radioativo eram enterrados sob causas médicas genéricas e silêncio imposto. Esse contraste é o coração da tragédia. O submarino existia para garantir a sobrevivência do Estado. Mas, para isso, sacrificou silenciosamente indivíduos que não podiam falhar, e não podiam falar.
Décadas depois, quando sobreviventes finalmente quebraram o silêncio, muitos disseram a mesma coisa. O mais difícil não foi a dor física da radiação, nem o medo do acidente. Foi voltar para casa fingindo que nada havia acontecido. Olhar para familiares e não poder explicar por que amigos não voltaram. Carregar uma história que não podia ser contada. O K-19, assim, tornou-se algo maior do que um submarino problemático. Tornou-se um símbolo do custo humano da corrida nuclear, pago não em batalhas, mas em enfermarias isoladas, em certidões falsas e em vidas encurtadas. O que torna a história do K-19 ainda mais perturbadora é que o desastre de 1961 não foi o fim. Foi apenas o início de uma sequência de eventos que consolidariam sua reputação sombria dentro da Marinha Soviética. Ao longo dos anos seguintes, o submarino esteve envolvido em outros acidentes graves, cada um tratado com o mesmo padrão: controle rígido da informação, minimização pública e silêncio imposto às tripulações. Em 1972, durante uma patrulha no Atlântico Norte, um incêndio irrompeu a bordo do K-19. Em um submarino nuclear submerso, fogo é tão perigoso quanto radiação. A fumaça se espalha rapidamente. O oxigênio é limitado. Cada compartimento vira uma armadilha potencial. Marinheiros lutaram contra as chamas em condições extremas, sabendo que abandonar o controle significaria a perda total do navio. Alguns morreram por inalação de fumaça. Outros ficaram gravemente feridos. Mais uma vez, o submarino sobreviveu, e mais homens não. Para quem servia a bordo, isso reforçou uma percepção já existente. O K-19 parecia condenado a colocar sua tripulação diante de escolhas impossíveis. Não por azar místico, mas por uma combinação letal de projeto problemático, manutenção forçada e pressão política constante para mantê-lo operacional. Mesmo assim, ele continuou navegando. Essa insistência em manter o K-19 ativo revela algo profundo sobre a lógica da Guerra Fria. O submarino não era apenas uma arma, era um símbolo. Retirá-lo de serviço seria admitir que a primeira geração de submarinos nucleares soviéticos tinha falhado. E admitir falha, naquele sistema, era visto como ameaça maior do que perder homens. Para as tripulações posteriores, o silêncio era acompanhado de medo tácito. Muitos marinheiros relatariam, décadas depois, que aceitar servir no K-19 era visto quase como um teste de lealdade. Recusar podia significar estagnação na carreira. Aceitar significava conviver com riscos que ninguém descrevia oficialmente. Ainda assim, homens continuavam embarcando. Alguns por convicção. Alguns por obrigação. Alguns sem saber de tudo. E, em todos os casos, repetia-se o mesmo padrão psicológico: confiança entre companheiros e desconfiança em relação ao sistema que os havia colocado ali. Quando a União Soviética finalmente começou a ruir, no fim dos anos 1980, o silêncio também começou a rachar. Sobreviventes passaram a falar com mais liberdade. Médicos confirmaram diagnósticos de exposição severa à radiação. Historiadores militares tiveram acesso parcial a registros antes classificados. O que emergiu foi devastador. O K-19 havia causado mortes diretas e indiretas por décadas. Não em combate. Não em nome de vitórias claras. Mas como subproduto de uma corrida armamentista que aceitava perdas humanas como custo operacional. É por isso que, quando sua história finalmente veio a público, o choque foi tão grande. Não era apenas um acidente isolado. Era um padrão. Um aviso ignorado repetidas vezes. Com o passar do tempo, o K-19 começou a ocupar um espaço estranho dentro da própria Marinha Soviética. Ele ainda existia fisicamente, ainda navegava, ainda cumpria missões. Mas sua história real já não podia ser totalmente contida nem mesmo dentro do sistema que tentará escondê-la. Entre oficiais mais antigos, o nome K-19 era pronunciado com cautela. Não por superstição, mas por reconhecimento tácito de que aquele submarino representava tudo que podia dar errado quando política, pressa e tecnologia nuclear se misturavam sem margem para erro. Ele havia sobrevivido a acidentes que deveriam tê-lo condenado ao abandono, e isso, paradoxalmente, o tornava ainda mais perigoso. Para os tripulantes que passaram por ele nos anos finais de serviço, havia uma sensação constante de estar pisando em um terreno contaminado não apenas por radiação passada, mas por decisões herdadas. Muitos sabiam que serviam em um navio que carregava mortos invisíveis em sua história. Não nos corredores, mas nos registros apagados, nas enfermarias silenciosas, nos nomes que nunca apareceram em homenagens oficiais. Quando o K-19 foi finalmente retirado de serviço, não houve cerimônia pública digna de um submarino nuclear pioneiro.
Não houve discurso celebrando sua contribuição estratégica. O encerramento foi discreto, quase apressado, como se o Estado quisesse se livrar não apenas de um casco envelhecido, mas de uma memória incômoda. Mas memórias não se desmontam como submarinos. Com o colapso da União Soviética, algo mudou de forma irreversível. O silêncio institucional perdeu força. Sobreviventes começaram a falar com mais liberdade. Histórias antes sussurradas passaram a ser registradas. Médicos confirmaram que muitos dos homens envolvidos no acidente de 1961 morreram anos depois por complicações diretamente ligadas à exposição radioativa. O que emergiu não foi uma narrativa heróica tradicional. Foi algo mais difícil de aceitar, uma história de sacrifício não planejado, de homens colocados diante de escolhas extremas por falhas que nunca deveriam ter existido. Eles não se ofereceram para morrer pela pátria em um campo de batalha. Eles improvisaram para evitar uma catástrofe nuclear porque não havia outra opção. Esse detalhe muda tudo. O K-19 deixou de ser apenas o submarino azarado ou o Vidômaker. Passou a ser reconhecido como um marco sombrio da corrida nuclear, um exemplo claro de como sistemas fechados e autoritários lidam mal com tecnologias que não perdoam erros. Hoje, quando historiadores analisam a Guerra Fria, o K-19 aparece como um alerta antecipado. Um lembrete de que a maior ameaça nuclear nem sempre vem do inimigo, às vezes vem da própria pressa em parecer forte demais para admitir falhas. Ainda falta fechar essa história de forma definitiva. Não com o submarino, mas com os homens. Com o que significou sobreviver carregando radiação no corpo e silêncio na boca. Com o que significou morrer sem reconhecimento oficial. E com o que o mundo aprendeu, tarde demais, a partir de um desastre que quase ninguém soube que aconteceu. À medida que as décadas avançaram, a história do K-19 começou a ser reconstruída não por comunicados oficiais, mas pelas memórias fragmentadas de quem sobreviveu. Eram relatos incompletos, às vezes contraditórios, marcados por lacunas, não porque faltasse o que dizer, mas porque muito havia sido proibido de ser lembrado em voz alta. Para esses homens, o tempo não apagou o acidente de 1961. Ele apenas o tornou mais difícil de explicar. Como contar que se entrou em um compartimento irradiado sabendo que aquilo significava a morte certa? Como explicar que se voltou para casa com o corpo condenado, mas sem o direito de dizer por quê? Muitos tentaram viver normalmente. Trabalharam. Tiveram filhos. Mas o K-19 permanecia ali, invisível, em consultas médicas recorrentes, em dores crônicas, em diagnósticos tardios. Quando começaram a falar, já nos anos finais da URSS e depois dela, uma coisa ficou clara: o silêncio tinha sido parte do dano. Não apenas a radiação. O isolamento. A negação. O fato de que o sacrifício havia sido tratado como um inconveniente administrativo. Alguns sobreviventes relataram que o mais doloroso não foi a exposição em si, mas a ordem explícita para não contar às famílias a verdade. Isso criou uma ferida moral profunda. Porque, diferente de outras tragédias militares, o K-19 não tinha um inimigo visível. Não havia batalha para contextualizar o sofrimento. Não havia medalhas imediatas. Havia apenas um erro sistêmico, e homens obrigados a pagar por ele em silêncio. Quando o mundo finalmente soube, muitos dos principais envolvidos já haviam morrido. Esse atraso moldou a forma como a história foi recebida. Não como um feito heróico clássico, mas como um alerta tardio. Historiadores passaram a tratar o K-19 como um caso emblemático de quase desastre nuclear. Um episódio em que a combinação de pressa política, tecnologia imatura e cultura de sigilo quase produziu consequências globais. Se o reator tivesse derretido, os efeitos poderiam ter sido interpretados como um ataque em plena Guerra Fria, com riscos de escalada que hoje parecem difíceis de imaginar. E, no centro disso tudo, estavam marinheiros comuns. Homens treinados para obedecer, improvisar e resistir, não para serem mártires anônimos de um erro de engenharia. O fato de terem conseguido evitar o pior não os transformou automaticamente em heróis oficiais. Transformou-os em testemunhas incomodas de algo que o Estado preferia esquecer. É por isso que a história do K-19 permanece tão pesada. Não por causa do que aconteceu apenas uma vez, mas por causa do que poderia ter acontecido, e do quanto se fez para fingir que nada aconteceu. Enquanto os sobreviventes do K-19 começavam, lentamente, a falar, ficou claro que o desastre de 1961 não pode ser entendido apenas como um acidente isolado. Ele precisa ser visto dentro do tabuleiro maior da Guerra Fria, onde cada erro técnico carregava implicações políticas potencialmente catastróficas.
Naquele início dos anos 1960, o mundo vivia em estado de nervosismo permanente. Submarinos nucleares patrulhavam oceanos em silêncio, carregando armas capazes de destruir continentes. Qualquer sinal incomum, uma explosão, uma nuvem radioativa, um desaparecimento súbito, podia ser interpretado como ato hostil. É aqui que o K-19 ganha um peso ainda mais assustador. Se o reator tivesse derretido completamente. Se houvesse uma explosão nuclear parcial. Se sensores americanos detectassem níveis anormais de radiação no Atlântico Norte. Nada garantia que aquilo seria visto como um acidente. O desastre do K-19 aconteceu em um momento em que os canais de comunicação entre as superpotências eram frágeis. A crise dos mísseis de Cuba ainda estava por vir, mas o clima de desconfiança já era total. Um incidente nuclear no mar poderia gerar respostas automáticas, decisões precipitadas e uma escalada impossível de controlar. Isso significa que os homens que improvisaram o resfriamento do reator não salvaram apenas o próprio submarino. Eles evitaram um cenário em que o mundo poderia interpretar um acidente técnico como agressão militar. Esse detalhe raramente aparece nas versões resumidas da história, mas é fundamental. O sacrifício da tripulação do K-19 não foi apenas local. Ele teve implicações globais, mesmo que ninguém soubesse disso na época. E, paradoxalmente, foi exatamente por isso que o silêncio foi imposto. Reconhecer publicamente o que havia acontecido significaria admitir que o sistema soviético quase provocara, por erro próprio, uma crise nuclear internacional. Seria admitir que o controle sobre uma das armas mais perigosas da história era incompleto. Em um regime que baseava sua autoridade na imagem de força e infalibilidade, isso era impensável. Assim, o K-19 continuou navegando como se fosse apenas mais um submarino. E o mundo continuou girando sem saber quão perto havia chegado de algo irreversível. Para os marinheiros, essa consciência veio tarde, quando vieram a entender plenamente o que havia estado em jogo. Muitos disseram, em entrevistas posteriores, que só décadas depois perceberam a dimensão real do que haviam evitado. Na época, estavam ocupados demais tentando sobreviver. Isso cria uma das contradições mais fortes dessa história. Dedo indicador apontando para a direita. Um dos episódios mais perigosos da Guerra Fria aconteceu sem que o mundo jamais soubesse. Dedo indicador apontando para a direita. Homens morreram para evitar um desastre que não entrou nos livros por décadas. Dedo indicador apontando para a direita e o silêncio foi tratado como sucesso. É por isso que o K-19 não é apenas um submarino amaldiçoado. Ele é um exemplo extremo do quanto a estabilidade global da Guerra Fria dependeu, muitas vezes, de decisões improvisadas tomadas por pessoas anônimas, longe dos centros de poder. Com o fim da União Soviética, algo que durante décadas foi impossível finalmente começou a acontecer. A história do K-19 deixou de pertencer apenas aos arquivos militares e passou a entrar no campo da memória pública. Isso não aconteceu de uma vez. Veio em fragmentos. Em entrevistas cautelosas. Em documentos liberados parcialmente. Em relatos que ainda carregavam medo, mesmo quando o regime já não existia. Para muitos sobreviventes, falar não foi libertador de imediato. Foi doloroso. Ao contar o que havia acontecido, eles precisavam revisitar decisões tomadas em condições extremas, decisões que envolveram aceitar a própria morte como consequência inevitável. Não era simples transformar isso em narrativa. Ainda menos em algo que o público pudesse compreender sem reduzir a complexidade. Quando o K-19 começou a aparecer em livros, reportagens, mais tarde, em produções culturais, surgiu um novo risco, o da simplificação. O rótulo de submarino amaldiçoado era fácil, chamativo, mas insuficiente. Ele escondia o ponto central. O K-19 não foi vítima de azar, mas de um sistema que não tolerava atraso, dúvida ou falha. Esse ponto é o que diferencia o K-19 de muitos outros acidentes militares. Não foi uma sequência inevitável de erros aleatórios. Foi o resultado previsível de decisões conscientes, acelerar testes, ignorar alertas, priorizar imagem política sobre segurança técnica. Quando o acidente ocorreu, o sistema reagiu exatamente como havia sido projetado para reagir, silenciando. E é por isso que, hoje, historiadores tratam o K-19 como um caso de estudo essencial. Não apenas sobre engenharia nuclear, mas sobre cultura organizacional sob regimes autoritários. Ele mostra como tecnologias extremamente perigosas se tornam ainda mais letais quando combinadas com estruturas que punem a verdade. Ao mesmo tempo, a história começou a ganhar outro tom, o reconhecimento tardio dos homens que impediram o pior.
Não como heróis tradicionais, celebrados em desfiles, mas como profissionais que fizeram o que precisava ser feito quando não havia alternativa. Homens que improvisaram soluções sem garantia de sobrevivência, sem expectativa de reconhecimento, e sob a certeza de que, mesmo se vivessem, não poderiam contar a ninguém. Esse tipo de heroísmo é difícil de assimilar porque não é confortável. Ele não cabe bem em discursos. Ele expõe falhas profundas no sistema que o exigiu. Talvez por isso o K-19 continue causando desconforto até hoje. Ele obriga a encarar uma verdade incômoda da Guerra Fria. O mundo não sobreviveu apenas por tratados, dissuasão ou líderes racionais. Sobreviveu, muitas vezes, porque pessoas comuns tomaram decisões corretas em situações criadas por decisões erradas muito acima delas. Quando a história do K-19 começou a ser finalmente compreendida em sua totalidade, surgiu uma constatação perturbadora: ele não foi um ponto fora da curva. Foi apenas um dos raros casos em que a verdade conseguiu escapar do silêncio imposto. Durante a Guerra Fria, houve diversos quase desastres nucleares, incidentes técnicos, falhas humanas, erros de interpretação, que só não escalaram porque alguém, em algum lugar, tomou a decisão certa sob pressão extrema. O K-19 se destaca porque ali essa decisão teve um custo humano imediato, visível e brutal. Os marinheiros que entraram no compartimento do reator não estavam salvando apenas o próprio navio. Eles estavam, sem saber, segurando a linha que separava acidente de catástrofe global. Se falhassem, o mundo poderia nunca ter sabido exatamente o porquê de um evento nuclear no Atlântico Norte, apenas teria reagido a ele. Esse é o ponto que transforma o K-19 em algo maior do que uma tragédia soviética. Ele se torna um lembrete de quão frágil foi, e talvez ainda seja, o equilíbrio nuclear. Um equilíbrio sustentado não apenas por tratados e cálculos estratégicos, mas por corpos humanos expostos ao erro. Pessoas que não aparecem em fotos oficiais, que não dão entrevistas em tempo real, que não são lembradas em discursos políticos. A União Soviética tentou apagar essa história porque ela desmontava um mito central, o de controle absoluto sobre a tecnologia nuclear. Admitir o K-19 significava admitir que o sistema podia falhar de forma irreversível, e que, quando isso acontecia, eram homens comuns que pagavam o preço. Hoje, ao olhar para trás, o K-19 não é apenas um símbolo de negligência técnica. Ele é um símbolo de responsabilidade deslocada. De decisões tomadas no topo que recaem, com violência silenciosa, sobre quem não tem poder de recusá-las. E talvez por isso essa história continue tão relevante. Porque ela não fala apenas do passado soviético. Fala de qualquer sistema que trate o erro como inimigo maior do que o desastre. De qualquer organização que prefira o silêncio à correção. De qualquer tecnologia poderosa demais para falhar, mas construída por humanos falíveis. Para responder à pergunta que paira sobre o K-19, é preciso descer um nível mais fundo, até a vida concreta dos homens que serviram ali, antes e depois do acidente. Porque o desastre não terminou quando o reator foi estabilizado. Ele continuou vivendo dentro dos corpos e das rotinas de quem sobreviveu. Muitos tripulantes deixaram o submarino semanas ou meses depois aparentando estar bem. Andavam. Falavam. Voltaram para casa. Para o sistema, isso bastava para encerrar o assunto. Mas, com o tempo, começaram a surgir sinais que ninguém queria ligar ao K-19. Fadiga extrema. Infecções recorrentes. Problemas de pele inexplicáveis. Quedas bruscas de imunidade. Em um regime onde tudo era compartimentado, poucos médicos tinham acesso ao histórico completo desses homens. Muitos foram tratados como casos isolados. Outros sequer receberam acompanhamento adequado. A palavra radiação raramente aparecia nos prontuários. E isso não foi um erro administrativo. Foi uma continuação do silêncio. Reconhecer oficialmente que aqueles homens estavam doentes por causa do K-19 significaria reabrir o desastre. Significaria ligar mortes tardias a decisões passadas. Significaria admitir que o problema não havia sido contido em 1961, apenas adiado. Entre os próprios marinheiros, isso criou um sentimento devastador, o de terem sido descartados depois de cumprir sua função. Eles haviam salvado o submarino, evitado um acidente maior, obedecido ordens e mantido segredo. Em troca, receberam diagnósticos vagos e nenhuma explicação. Alguns começaram a perceber o padrão apenas anos depois, quando reencontraram antigos companheiros e descobriram que muitos estavam doentes, ou mortos. Conversas discretas revelavam semelhanças demais para serem coincidência. Mas falar disso publicamente ainda era perigoso.
O medo não desaparece imediatamente quando um regime cai, ele permanece nos hábitos. Esse é um dos aspectos mais cruéis da história do K-19. O dano não foi apenas físico, mas psicológico e social. A impossibilidade de nomear o que havia acontecido isolou essas pessoas. Cada um carregava a própria dor como se fosse individual, quando na verdade fazia parte de um todo. Somente quando alguns sobreviventes começaram a falar com historiadores e jornalistas, já nos anos 1990, é que o quadro completo começou a emergir. E o que se revelou foi algo que a URSS havia conseguido esconder por décadas. O K-19 não matou apenas no momento do acidente. Ele continuou matando lentamente, em silêncio, muito depois. Isso muda a perspectiva sobre responsabilidade. Não foi apenas o reator que falhou. Não foi apenas o projeto apressado. Foi a decisão consciente de não cuidar das consequências. Essa história, portanto, não é apenas sobre um submarino nuclear. É sobre o que acontece quando um sistema prefere preservar a própria imagem a proteger as pessoas que o sustentam. Quando o segredo se torna mais importante do que a vida. Ainda estamos a um passo do encerramento, mas esse passo precisa ser dado com cuidado. Com o fim da União Soviética, algo que por décadas pareceu impossível começou, lentamente, a acontecer. Os homens do K-19 passaram a existir publicamente. Não como números em relatórios secretos, mas como pessoas reais, com nomes, rostos e histórias que finalmente podiam ser contadas. Para muitos deles, esse reconhecimento chegou tarde demais. Alguns dos marinheiros que haviam entrado no compartimento do reator em 1961 já estavam mortos. Outros viviam com a saúde profundamente comprometida. Havia homens que haviam passado boa parte da vida adulta entrando e saindo de hospitais sem jamais receber uma explicação clara sobre a origem de seus problemas. Quando a verdade começou a emergir, ela trouxe alívio, mas também revolta. Porque confirmou algo que eles sempre suspeitaram. Não haviam adoecido por acaso. Nos anos 1990, sobreviventes do K-19 começaram a se organizar informalmente. Reuniam-se, trocavam informações, comparavam históricos médicos. Aos poucos, foi ficando impossível negar o padrão. Exposição severa à radiação. Doenças semelhantes. Mortes prematuras. O acidente que não existiu deixará marcas profundas e mensuráveis. O Estado russo, herdeiro direto da estrutura soviética, reagiu com cautela. Houve reconhecimentos parciais. Alguns homens receberam condecorações tardias. Em certos casos, benefícios médicos foram concedidos. Mas nunca houve um reconhecimento pleno, público e incontestável da dimensão do desastre, nem do sacrifício imposto à tripulação. Isso criou um sentimento ambíguo entre os veteranos. Por um lado, havia orgulho. Eles sabiam que haviam feito algo extraordinário. Que impediram uma catástrofe nuclear em um momento em que não havia margem para erro. Por outro, havia dor de perceber que esse sacrifício só foi admitido quando já não representava risco político. O K-19, assim, transformou-se em um símbolo duplo. Para o mundo, passou a representar um dos episódios mais graves e menos conhecidos da Guerra Fria. Um alerta sobre o quão perto a humanidade chegou de um desastre nuclear fora de qualquer conflito direto. Para seus tripulantes, ele permaneceu como lembrança de camaradas perdidos, não em combate, mas em silêncio. Em encontros de veteranos, muitos evitavam falar de heroísmo. Falavam de improviso. De medo. De cansaço extremo. Falavam da sensação de entrar em um compartimento sabendo que o corpo não sairia o mesmo, se saísse. Essa franqueza tardia é talvez o testemunho mais poderoso do que foi o K-19. Porque ela desmonta qualquer narrativa confortável. Não houve glória planejada. Não houve escolha justa. Houve apenas homens colocados diante de uma falha irreversível, e a necessidade imediata de impedir algo ainda pior. E é exatamente por isso que a história do K-19 continua tão atual. Ela não fala apenas de submarinos nucleares ou da União Soviética. Fala de como sistemas lidam com o erro. De quem paga o preço quando admitir falha é considerado inaceitável. De como o silêncio pode matar tão lentamente quanto a radiação. No fim, a história do K-19, David O. McKeer, e, sobretudo, do submarino real que lhe deu origem, não é apenas sobre tecnologia nuclear, Guerra Fria ou segredos de Estado. É sobre o preço humano de sistemas que não admitem falhas. O K-19 não matou sua tripulação de uma só vez. Ele matou em camadas. Primeiro, pela pressa política que ignorou alertas técnicos. Depois, pela radiação invisível que atacou corpos sem deixar marcas imediatas. E, por fim,
pelo silêncio imposto, que isolou sobreviventes, confundiu diagnósticos e apagou responsabilidades. Os homens que entraram no compartimento do reator em 1961 não foram mártires voluntários nem heróis fabricados. Foram profissionais colocados diante de uma escolha impossível, criada por erros que não cometeram. Eles não salvaram o mundo por ideologia. Salvaram porque não havia mais ninguém para fazê-lo. Durante décadas, o mundo não soube o quão perto esteve de um desastre nuclear fora de qualquer guerra declarada. Não soube porque o sistema que quase provocou o desastre também controlava a narrativa. E, nesse controle, vidas individuais foram tratadas como danos colaterais aceitáveis. Hoje, quando olhamos para trás, o K-19 permanece como um aviso severo. Ele lembra que a maior ameaça nuclear nem sempre vem do inimigo. Às vezes, vem da pressa. Do medo de admitir erro. Da ideia de que admitir falha é mais perigoso do que corrigi-la. O submarino foi desmontado. O regime caiu. Os arquivos, aos poucos, se abriram. Mas os homens que carregaram radiação no corpo e silêncio na memória pagaram um preço que não pode ser revertido. Contar essa história não é reabrir feridas por curiosidade. É impedir que o esquecimento transforme erros evitáveis em precedentes aceitáveis. Porque, no fundo, o K-19 não foi apenas um submarino nuclear que matou sua própria tripulação. Ele foi a prova de que o segredo pode ser tão letal quanto a radiação. E enquanto houver tecnologia poderosa demais para falhar, e sistemas que se recusam a admitir quando falham, a história do K-19 continuará sendo necessária. Aqui, a narrativa se encerra. Não com explosão. Não com vitória. Mas com memória.